porque será a mentira do diabo. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: você é incrível. Se for um homem, você vai dizer mano. Se for uma mulher, você vai dizer mana. Mas vira para alguém aí e diz: mano, você é top demais. Você é um crente maravilhoso. É o tipo de crente que eu queria que fosse meu vizinho, ligado na palavra, carismático, alegre com Jesus. Deus preserve esse povo, viu? Glória a Deus. Isso aí. Lucas 22, verso 29. Quem achou, diga amém. Tá vendo? Aleluia. Vocês não são lerdos, eu amo gente que não é lerda. Diz assim o texto sagrado: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Somente até aqui, e você diz comigo: misericórdia. Senta dando glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus trouxe essa palavra no meu coração por causa da temática do congresso, né? Florescer. Florescer. Esperar florescer é esperar amadurecer, é esperar chegar ao ponto alto daquilo que foi semeado. Para aguardar esse processo, é necessário uma virtude essencial: paciência. Aquele que semeia não pode ser impaciente. No livro de Eclesiastes, Salomão vai trazer uma reflexão sobre o tempo, bem como outras coisas. E em dado momento, em um versículo, ele diz assim: lança teu pão sobre as águas, e após muitos dias o acharás. Obviamente que dentro da geografia daquela época, ele está falando sobre lançar a semente em época de cheia. Não está falando sobre pegar um pão já fermentado ou já produzido, né? Saído do forno, e jogar sobre as águas, porque ele não está falando sobre alimentar os peixes. Ele está falando sobre ter retorno do investimento que foi feito. E para isso é necessário fé, crença de que aquilo que você está lançando vai sumir da sua vista, mas acreditar que uma vez que você está lançando no local certo e exercendo a paciência, porque ele diz: depois de muitos dias o acharás, você vai ter o retorno daquele investimento que foi feito. Nós estamos falando, por exemplo, seria fácil aqui de entender na nossa cultura, na geografia brasileira, a plantação do arroz, por exemplo. Quem planta arroz, você sabe disso, não planta no seco. A semente fica completamente escondida e submersa embaixo das águas. Mas o tempo vai passando e depois de um tempo o matinho vai crescendo, dando apontamento de que a semente foi germinada e que logo, logo, pela cor da folhagem e do florescimento, está chegando a hora da colheita. Tudo aquilo que está ligado a crescimento, a amadurecimento, a florescimento, fala sobre o ponto do auge, fala sobre o ponto certo da colheita, fala sobre viver o período de plenitude da sua vida. Por exemplo, nós podemos aqui dizer
que Jesus floresceu no dia de sua ressurreição. Chegou ao ponto auge e ápice ministerial quanto à sua vida terrena. Mas teve que ter paciência em todo o processo do momento do Calvário. Todas as vezes que Jesus executava algum milagre, e até mesmo antes de executar o milagre, para tipificar bem o que a gente está querendo dizer aqui, nas bodas de Caná da Galileia, quando sua mãe estava presente, e pediu a ele que realizasse alguma coisa, uma vez que o vinho tinha acabado e a festa estava só começando, como é que ele responde Maria? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando do quê? No seu momento de aparecer, de florescer, de crescer. No momento em que toda a sua capacidade e obras do Pai tivessem autorização para começarem a ser realizadas aqui na terra. Mas você perceba que todos os milagres que Jesus realiza vai gerando nele um sentimento de cautela muito grande. Durante quase 2 anos, a cada episódio de realização de milagre, um cego que via, um coxo que andava, um surdo que ouvia, um mudo que falava, um leproso que era curado, Jesus sempre pedia discrição diante do milagre que ele realizava. Contudo, não adiantava absolutamente nada, porque quanto mais Jesus curava, os textos vão dizer, e a fama de Jesus percorria, de maneira que ele ia se tornando cada vez mais conhecido. E por que Jesus pedia discrição diante de cada milagre que ele realizava? Porque o coração dele se movia de compaixão e ele sabia que quanto mais conhecido ele ficasse, quanto mais visto ele fosse, mais rapidamente as horas das trevas, a hora do Calvário, se aproximaria. E assim, ele já não ia ter a mesma liberdade de continuar realizando as obras que realizava, curando os enfermos, levantando os acamados, etc. Então, Jesus normalmente curava algumas pessoas e dizia, não conteis a ninguém que eu fiz isso. Mas não tinha como, ele já havia entrado em processo de germinação ministerial. Depois de Lucas 4, episódio da tentação, o ministério de Jesus é completamente aprovado, chancelado pelo céu e pela terra. Foi Jesus, diz o texto, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito que o conduziu, preparando a ele para todo o período de 3 anos e meio que aconteceriam. Agora, qual foi a grande hora, o grande ápice do qual Jesus falava nas bodas de Caná? Qual foi a hora do ápice de seu florescimento, da plenitude do seu amadurecimento ministerial? Será que foi quando ele liberou para andar o paralítico do tanque de Betesda? Será que foi quando ele realizou o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia? Claro que não, porque senão ele não teria dito que a hora dele ainda não é chegada. Agora, minutos antes, pouco tempo antes dele viver morte de cruz e morte dolorosa, aí ele diz, agora é chegada a minha hora. Jesus então estava se preparando durante todo esse período para este momento, para o momento do Calvário, para o momento da sua entrega. Ter consciência de que há um lugar para você chegar não torna o caminho mais fácil. Tanto é que Jesus chega e a oração do Getsemane é dolorosa. Pai, se possível for, como pode? Se está há 3 anos e meio, não há 3 anos e meio, gente. 3 anos e meio é um período de projeção ministerial. Está a vida toda, porque foi introduzido no ventre de Maria para esta finalidade. Como pode alguém que sabe que foi preparado a vida toda para viver este momento, orar agora diante do Pai dizendo, se possível for, assa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Fez esta oração, se entregou ao Pai. E no ápice do seu amadurecimento, ressuscitou ao 3º dia. Diga glória a Deus, eu acabei de dizer que o teu Senhor ressuscitou ao 3º dia. Então, chegar a ponto de florescer requer que nós tenhamos durante o processo a virtude da paciência, a virtude da perseverança, a fé desenvolvida e acrescida pela habilidade do tempo, pela habilidade da espera. Deixe-me lhe dizer algo sobre paciência.
paciência. Ter paciência não é apenas saber que precisa esperar. Ter paciência é ser útil enquanto se espera. Ter paciência é ser relevante enquanto se está aguardando. Davi, por exemplo, salmodiou e ele disse: esperei com paciência. Ora, então esperar e ter paciência não é a mesma coisa, Camila? Não é. Davi está dizendo: esperei. O que é esperar? Obrigatoriedade de estacionamento no tempo. Vai ter que esperar. E não há nada que eu faça para mudar isso. Não há nada que você faça para mudar isso. Deus determinou um tempo. Segundo Salomão, há um tempo determinado por Deus debaixo de todo o céu para um propósito na terra. Existem momentos na sua vida que antes de florescer, antes de ser projetado, antes de você amadurecer, antes de você chegar ao ápice do crescimento, você será obrigado pelo Cronos, pelo tempo de Deus, pelo Kairos de Deus, a esperar. E é aí que Deus começa a te avaliar. Por quê? Porque você pode esperar murmurando, você pode esperar reclamando, você pode esperar julgando, você pode esperar rotulando, você pode esperar fazendo da vida das pessoas um inferno, ou você pode fazer como Davi: cresce enquanto espera, amadurece enquanto espera, desenvolve enquanto espera, cria habilidades enquanto espera, desenvolve virtudes enquanto espera. Esperei com paciência no Senhor, disse Davi. E ele se inclinou. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso aqui significa: atendeu a minha petição. Me permitiu achar graça e favor diante da realização ou da concretização daquilo que eu esperava. Camila, o que isto tem a ver com Lucas 22? Tem tudo a ver. Porque Jesus vai ter alguns pouquíssimos episódios de ira durante toda a sua peregrinação ministerial. Nesse tempo, de 3 anos e meio. Existem momentos que parece que os discípulos saturam o nível de paciência do próprio Cristo. E você diz: Camila, será que isso é possível? Sim. Inclusive, quanto maior for a sua habilidade e quanto mais Deus acrescentar nas suas virtudes, não é simplesmente porque Deus achou seus olhos mais bonitos do que o de outra pessoa, mas é porque Deus vai te inserir dentro de um contexto onde isso será necessário. Por exemplo, lembra quando a Bíblia fala que o povo de Israel, na saída do Egito, foi o povo de mais dura cerviz naquela geração? Era um povo tão rebelde que o coração do Senhor se indignou contra eles e lhes proibiu a entrada no deserto, na Canaã, fazendo eles peregrinarem no deserto 40 anos, porque 40 anos é o ciclo geracional suficiente para que uma nação como Israel morra e outra renasça. Por isso, quando a geração de Josué e Caleb já estavam prontas, uma vez que era uma geração que cria, uma geração que obedecia, uma geração que aguardava, e o Senhor diz: essa geração vai entrar na terra, mas aos outros, esses não receberão da terra que jurei aos seus pais que lhes daria, e eles morreram no deserto. Somente a geração de Josué e Caleb entraram. Por quê? O povo era extremamente rebelde, diz o texto, de dura cerviz. Dura cerviz, que não se inclina, que não se submete, que não obedece, que não desce. Aí o texto diz, nesta mesma época, lembra do Moisés anterior ao deserto? É aquele que mata o egípcio e esconde na areia. É aquele que briga com os pastores no poço. Lembra de Moisés no início? É aquele que se mete na briga dos seus irmãos. Agora vai vendo Moisés no processo para Canaã. O texto diz, e já era Moisés então, ou seja, a partir daquele tempo, o homem mais manso da terra. Aí você diz, que bonitinho, Moisés era o homem mais manso da terra. Por quê? Porque todas as vezes que Deus polir virtudes tão nobres em você, com certeza Ele vai colocar diante de gente que vai te provar, que vai te tentar. Para o homem mais manso, o povo mais rebelde da terra. Tanto é que quando Deus
Deus disse a Moisés, fala à rocha para que ela desse água e o povo tivesse água, Moisés já era o homem mais manso da terra. Só que o povo murmurava tanto, que quando Moisés vai se encaminhando em direção à rocha, pega o seu cajado, e eu costumo dizer, para ele não dar na cabeça de nenhum dos murmuradores, bateu 2 vezes na rocha, e por causa disso não herdou Canaã. Por que não herdou? Porque não desenvolveu a habilidade de sua virtude até o fim daquele episódio. Aí Deus vai dizer o quê? Você verá, mas não entrará. A gente fica com peninha de Moisés, mas glória a Deus que não tem pena de ninguém. Não tem pena, Camila? Não, Deus não tem pena. Moisés é um homem muito grande. Acredita-se que ele será uma das testemunhas que se revela no Apocalipse. Camila, o que você está querendo dizer? Estou dizendo que não tem intimidade nossa com Deus, que nos dê autonomia para perverter nenhuma das virtudes que Ele nos deu. Não importa o quão crente você seja, não importa o quão mulher de oração você seja, Deus estabeleceu princípios e exige que esses princípios sejam obedecidos. Um dos princípios que é necessário para você chegar no ápice em qualquer estágio da sua vida, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Para você ser um mega empresário, para você ser o melhor pai que o seu filho já viu, para você ser a melhor mãe que a sua filha já teve, para você ser a melhor ovelha que o seu pastor já pastoreou, para você ser a melhor líder de departamento que essa igreja já viu, para você ser o melhor médico, o melhor advogado, a melhor pessoa que Deus colocou dentro dessa nação, você vai precisar desenvolver a virtude da paciência. Como é difícil ter paciência. Esperar é obrigatório. Se Deus te estacionar num processo de tempo, isso é obrigatório. Você vai ter que ficar nesse processo de tempo. Isso é com Deus. Complete para mim para eu saber que vocês estão me ouvindo. Isso é com Deus. Mas a maneira como eu vou esperar, isso não é com Deus. Isso é comigo. E é esse tempo dentro do Cronos, é esse tempo que me cabe, é esse tempo que eu administro, que alinha o ponteiro, que alinha a hora que Deus vai determinar para que eu viva tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu desejo. Jesus teve que desenvolver a mesma virtude com os seus discípulos. Houve episódios em que ele se aborrece, como por exemplo quando estava dormindo dentro do barco. E a tempestade se levantou. Jesus tinha pouco tempo de sono, você sabe disso? Tinha uma almofada dentro do barco e era um momento crucial em que ele podia descansar, e ele estava descansando. Mas por causa da incredulidade dos discípulos que começaram a ter medo, foram lá e acordaram Jesus. Jesus já levanta meio como? Porque não se acorda alguém assim, né? E aí Jesus já levanta, acalma aquele momento, repreende a tempestade, mas vira para os discípulos e dá uma cincoada neles. Até quando vocês me terão convosco? Tímidos, incrédulos. É o que Jesus está dizendo nas entrelinhas. Ficou aborrecido, mas continuou investindo neles. Ficou aborrecido, mas continuou mentoreando eles. Ficou aborrecido, mas continuou comendo com eles, andando com eles, falando com eles, discipulando eles, amando eles. Augusto Cury afirma, pela informação que ele tem do compêndio sagrado, e segundo a ciência da psicanálise, ele diz que João era bipolar. Você já teve que lidar com um bipolar? Haja paciência. É como pisar em cascas de ovos. Você está com a pessoa um dia, ouve a gargalhada, vê um brilho no olho, te chama para tomar café, pergunta se você deseja alguma coisa, está de boa. No outro dia você quer dar continuidade ao relacionamento, já chega rindo, o siso já mudou, o semblante está pesado, o brilho do olho foi-se embora. E outrora abria a porta e dizia, senta aí, agora te atende da varanda e diz, que foi? É difícil você ter que lidar com alguém assim. Esse é um dos meios, um dos comportamentos de quem normalmente tem bipolaridade, a oscilação do humor e do comportamento. Agora, lidar com o João não é fácil. Agora imagine você lidar com alguém como Pedro. Sanguíneo.
É o que afirma. Cure. Olha o que a gente vê aqui nesse mesmo episódio. Jesus vai dar um sermão para eles, dizendo como eles terão que se comportar dali para frente uma vez que é chegada a sua hora. Ou seja, gente, era para ficar todo mundo quietinho, bonitinho. Quando a guarda romana chega para prender Jesus, Pedro caça uma espada, corta a orelha de Malco. Gente, Jesus havia dado uma palavra, acabado de dar uma palavra de repreensão para Pedro. Nas entrelinhas, Pedro, fica na tua. Satanás está te cirandando. Está Jesus no episódio da prisão, catando a orelha de Malco no chão para colocar na cabeça de Malco. Aí vira ele para Pedro, bota a tua espada na bainha. Sanguíneo. Quando veja fez, quando veja falou, é extremamente irritante você ter que lidar com alguém assim nos seus relacionamentos. Jesus continuou andando com eles, falando com eles, discipulando eles, mentoreando eles, amando eles. Deus está dizendo, se você não tiver paciência para ver o outro florescer, mais tarde será o seu florescimento pessoal. Se você não tiver paciência para ver a semente do outro germinar, quão seca será a sua semente? Jesus tem virtudes, e virtudes que precisam ser desenvolvidas. E se tem alguém que está desenvolvendo isso nele, são os seus discípulos. Jesus agora vai liberar uma palavra que determina o florescimento, o crescimento e o amadurecimento de Pedro. Acabou o período da ceia, Jesus ceou com eles, pascuou com eles, e agora vai se entregar. Sabe que está chegando a hora de ser capturado para viver o maior momento de dor da sua vida. Nós estamos falando da ceia, irmãos. O ato simbólico mais solene da igreja. Quem aqui tem uma roupa mais bonita para vir para a ceia? Você não é desse tempo? Não, eu sou dessa época. Dia de ceia a gente se arruma mais bonito. Aí sai de casa para o culto, aí quem vê a gente vindo todo culto diz assim, ué, vai para onde? Eu vou para a igreja. Ué, mas por que está arrumada a senhora? Hoje é? Sim. Eu sou dessa época. Porque entende-se que a simbologia da eclésia mais forte é a ceia. Uma vez que ele disse, aquele que comer desse pão e beber desse cálice tem parte comigo. O meu sangue, o meu corpo. Gente, a ceia é o dia que a gente evita pecar mais do que os outros. É o dia que a gente planeja a briga para o outro dia. A gente diz, olha, eu só não vou pegar hoje porque é ceia, mas tamanho respeito que a gente tem pelo corpo de Cristo, pela ceia. Ceia, agora você vê, episódio de ceia. Agora você imagine uma ceia aonde Jesus é o dirigente, aonde Jesus é o pregador, aonde o homenageado é também o celebrante da cerimônia. Acho que você não entendeu. Imagine uma ceia onde o verbo vivo ministra a sua carne estando em carne, aonde o verbo vivo ministra o seu sangue estando em sangue. Aí para acabar, o que me deixa impressionada, Jesus ministra sobre eles, celebra com eles, parte o pão para eles, e no final o texto diz que ele ainda canta um hino. A gente, se ontem aqui a gente já voou de um lado para o outro, e o Jesus em carne não estava aqui, imagine um lugar onde Jesus é o pregador, Jesus é o cantor, Jesus é o pastor, Jesus é o adorador. Glória a Ele! Aí ele termina de ministrar e começa a cantar. Gente, como eu queria ouvir a voz de Jesus, e eu ainda a ouvirei. Não de dentro para fora como ouço hoje, mas de fora para dentro, na primeira pessoa. Jesus canta um hino. Que maturidade é essa? Que ele sabe que vai ser arrebentado, chicoteado, tudo que nós falamos ontem. Mas aquilo que ele vai viver daqui a algumas horas para frente, não rouba dele a alegria de celebrar o que ele está vivendo agora. Ah, que maturidade é essa? Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, você vai amadurecer assim. Como assim, Camila? Tem gente que está hoje aqui nesse culto de domingo já programando a segunda
segunda-feira, pensando no que é que tem que pagar, no boleto que tem que fazer, e isso está atrapalhando a sua adoração. Tem gente aqui que entre uma oração e outra ficou pensando se apagou o fogo do fogão, se desligou o gás do bujão, se o fulano vai ser processado, se não vai ser. Aí tinha que ser capturado pelo Espírito Santo o tempo todo para conseguir oferecer para Deus um culto. Está totalmente pegado na síndrome do pensamento acelerado, ansioso. Está aqui, mas está em casa. Está aqui, mas está com um filho que não veio. Está aqui, mas está olhando o WhatsApp. Está aqui, mas está mandando mensagem. Está aqui, mas está atendendo o telefone. E Jesus está dizendo: ei, a sua ansiedade não acrescenta forças para resolver nada amanhã, mas a sua adoração de agora te prepara para o dia de amanhã. Jesus se dedica hoje. É a primeira vez que eu comecei a te pedir isso. Então pegue na mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Segure a mão desta pessoa e diga para ela: cante. Diga: cante. Adore. Eu não sei o que você tem para fazer amanhã, mas dependendo da qualidade da tua adoração hoje, já está resolvido, já está funcionando. Quantos apelos emocionais foram rompidos e vencidos para você vir cultuar Deus nesse domingo? Teve filho que te olhou e te disse: poxa, mãe, você já quase não fica com a gente, vai hoje para o domingo na igreja? Apelos emocionais. Marido disse: você vive na igreja. E ela vem, sabe por quê? Ela sabe que não pode começar uma semana com os homens sem primeiro ter um gabinete com Deus. Sabe que não pode. Jesus canta. Agora, gente, faz ideia comigo desse culto. Aqui tá bom ou não tá? Sou só eu ou mais alguém está se sentindo confortável enquanto ouve? Glória a Deus. Não é confortável, acomodado, até porque Deus, em espírito, está confrontando muita gente hoje aqui a ter paciência, a ter perseverança, a ter virtude, mas está sentindo tipo assim: eu sei que eu estou exatamente onde hoje eu deveria estar. Se você sente isso entre nós, quanto irmãos, imagine se quem tivesse com esse microfone na mão fosse Jesus Cristo, filho da Maria. É por isso que o povo ia atrás dele sem dinheiro de passagem, sem comida. Era ele. Jesus está nessa ceia, consciente do que vai viver amanhã, ou melhor, daqui a algumas horas naquele dia, e canta um hino com os discípulos. Que ceia é essa? Olha para o teu irmão e diz: eu ainda não sei, mas tão certo como vive meu Senhor, eu ainda viverei essa ceia. Eu vou sentar com ele, eu vou comer com ele, eu vou cantar com ele. Aí os discípulos ceiam esse clima que nós estamos sentindo hoje aqui. E daqui a pouco, uma discussão começa entre eles. E o texto diz que a discussão foi forte. Como é que alguém levanta uma quizumba depois de um culto desse? Aí você diz: Camila, eu não sei. Eu sei, do mesmo jeito que às vezes o culto é tremendo, você acaba, chega em casa e quebra o pau. Somos falhos. Na fase do crescimento é quando mais falhamos. Levantou-se forte discussão entre eles. A veia do pescoço de alguém começou a subir, alguém começou a ficar vermelho. E sabe qual é o motivo da briga? Quem dentre eles será o maior? Sabe por que eles estão brigando assim? Porque Jesus já disse que vai se ausentar. Jesus já disse que vai se entregar. E eles já estão preocupados quem é que vai tomar o lugar da liderança de Cristo. Não é o ponto principal, mas eu preciso deixar aqui esse parênteses. Quando uma cadeira esvazia, antes de você saber quem ocupa, você primeiro chora a ausência de quem será insubstituível. Segunda coisa, não venha para cá com o seu jargão de que ninguém é insubstituível. Se você sai por aí dizendo que ninguém é insubstituível, seu ciclo de pessoas deve ser muito pequeno. Porque as pessoas são únicas naquilo que elas fazem, na maneira como fazem.
Você pode encontrar gente melhor, mas igual você não encontra. Então não diga que o lugar de alguém pode ser ocupado por qualquer pessoa só porque você está com pressa. Aí Jesus vai parar com aquela discussão, vai ter que entrar no meio da conversa. Deus está falando aqui para eu entregar isso a alguns amigos de lideranças aqui, que não querem se envolver em algumas discussões que nem lhe cabiam, porque de fato é o caso de Jesus, não lhe cabe. É de uma grosseria sem igual discutir quem é maior estando Cristo presente. Mas Jesus vai ter que se meter, porque líder é assim. Tem que entrar onde não foi chamado para resolver o que quem não chamou não sabe resolver. Entra na discussão e quando perguntarem, está aqui porque se eu não te chamei, você vai dizer, a minha autoridade me colocou aqui. E diz para eles, estando entre vós, quem foi o maior? Jesus vai considerar como se já não estivesse entre eles, o que ainda não é fato. Por quê? Jesus está ali. Só que na colocação do texto, Jesus traz o exemplo como se não estivesse presente. Jesus está dizendo, eu vou me comportar como você me imagina. Acho que você não entendeu. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês já estão tratando de mim como se eu não estivesse aqui, eu vou trazer um exemplo como se eu já não estivesse. Estando entre vós, quem foi o maior? Ele diz, olha Senhor, Jesus está fazendo alusão ao episódio do lenço, da bacia, do lavar pés. Ele diz, olha Senhor, tu és o maior. Ele diz, pois então, aprenda uma coisa, no meu reino, o maior é o que serve o menor. Se fosse nos dias de hoje, para a galera que é apegada a título, cargo e atributo, Jesus colocaria da seguinte maneira, no meu reino, o grande não procura cadeira, procura serviço. No meu reino, o grande não procura status, procura utilidade. Acabou a discussão, Jesus aproveita o gancho da discussão. Jesus aproveita o gancho da discussão e libera uma palavra sobre a vida de Pedro, a quem no texto ele chama de Simão. Mas por que Jesus chama de Simão, se foi o próprio Jesus que aderiu à nova nomenclatura de Simão, chamando-o de Pedro, desde que o encontrou? Porque naquele momento, Jesus está falando sobre uma natureza interior caída. Simão fala do homem antigo, anterior ao chamado, anterior ao encontro e à experiência com o Senhor. Pode crer, eu não estou forçando não. Quando Jesus fala sobre a hora da crucificação, Pedro chega diante dele, que já era conhecido como Pedro, e diz assim, Senhor, não faça isso contigo mesmo. Aí Jesus vira para Pedro e diz para ele, para trás de mim, tu que me serve de escândalo. Está falando com quem, Senhor? Está falando assim comigo? Não, Simão, com esse diabo que está te usando agora. Todas as vezes que Pedro manifesta uma natureza caída, Deus não o chama de Pedro, Deus o chama de Simão. Jesus, perdão, não o chama de Pedro, o chama de Simão. Quando ele foi resistente à obra do Espírito Santo, que estava começando a ser desenvolvida na casa de Cornélio, vai ver como o Senhor chama ele na visão do lençol. Não diz para ele apenas Pedro come, mas antes da revelação chama ele de Simão, porque resistia à atuação do Espírito. Aí agora, Jesus olha para ele, no meio da discussão, e chama só ele no meio do povo. Simão, Simão, quem você acha que começou essa Bíblia? Tem 11 presentes, porque Judas já havia se ausentado. A discussão está entre todos, porque ninguém briga sozinho. Quem está me ouvindo, diga amém. Poderia ter chamado o nome de qualquer um, mas no meio do pega para capar virou um só. E disse, Simão, Simão. Vou perguntar de novo. Quem você acha que começou essa vida? Eita! Não fique triste quando no meio de muitos Deus te cobrar mais que os outros. Não fique chateado quando você vê gente se refastelando na lama do pecado. E só de você pensar em pisar fora da faixa, Deus já levanta aquele profeta que bota o dedo na cara. Humanamente falando, você é tendência
tendenciosa a ficar indignada e dizendo, é brincadeira não. O outro está lá, mais sujo do que porco. E eu aqui tentando te servir. Só porque eu fiz isso ou aquilo, o Senhor já vem e... Deus está dizendo para alguém hoje aqui, me agradeça. Por quê? Porque o outro eu já larguei de mão há muito tempo. Mas com você eu ainda falo. Com você eu ainda exorto. A você eu ainda ministro. Por quê? Porque em você eu ainda invisto. Invisto tempo, invisto retorno, invisto crescimento. Segunda coisa. A palavra de Deus é fiel e ela garante que a quem mais é dado, mais lhe será dado. Quem vai ser instituído o primeiro apóstolo da igreja? Ele. Mas ele é o que mais erra, porque Deus não tem obra fácil. Então, a ele vai a exortação. Não posso afirmar que ele começou a discussão, mas Jesus me afirma que Satanás estava mirando ele. Aí Jesus vai virar para ele e vai dizer, Simão, Simão, o que é isso? É Jesus acessando a natureza caída do homem. Você só terá a garantia, a confirmação de ser em Deus tudo que você pode ser e tudo que o céu garantiu para você ser, se você permitir com que Jesus acesse sua natureza caída. Olha para alguém, para essa pessoa entender, vai ficar como gatilho na cabeça dela e diga assim para ela, se ele não acessa Simão, Pedro não cresce. Diga, se ele não acessa Simão, Pedro não frutifica. Olha para ele, para ela e diga, deixa Deus acessar o que está caindo em você. Deixa Deus visitar os sentimentos de inveja que você tem no próximo. Deixa Deus tratar contigo sobre a sua arrogância e humildade fingida. Deixa Deus denunciar diante de ti pelo Espírito os pecados internos que você comete. Deixa Deus te ajudar no Espírito Santo a fazer orações que tragam a confissão dos pecados ocultos que você comete. Deixa Deus trazer no seu interior luz aonde há trevas. Para de ser como a galera que só aprendeu a rezar e começa a aprender a orar, ao invés de botar o joelho e dizer, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos e palavras. Comece a dizer qual é o nome do pecado. Me perdoe porque eu menti. Deixa Deus acessar o mentiroso que havia dentro de você e te curar. Senhor, me perdoe porque eu sou viciado em pornografia. Deixe Deus acessar o vício em você para que você seja curado. Você não é sepulcro caiado se entender que é gente de carne e osso. Se você entender quem você é, suas fraquezas não vão te jogar para longe do propósito, vão te colocar no centro da vontade de Deus. Vira Jesus e diz, Simão, Simão. Está entendendo? Acessou a natureza, caída. Simão pode ser um vacilão, pode ser um errado, mas ele é alguém que dá para Jesus acesso. Deixa eu lhe dizer, os nossos pecados podem até nos afastar temporariamente de Deus, mas é a nossa hipocrisia em fingir que não cometemos que nos mantém distantes. O Senhor está dizendo a alguém, quer começar essa semana diferente? Para de arrotar a santidade, deixa eu visitar tua podridão. Para de dobrar o joelho para dizer quem você é. E deixa o meu Espírito te revelar quem você não é. Deus está dizendo, se eu tiver acesso a você,
não tem influência do demônio que te tire de perto de mim. Não tem queda e não tem erro, não tem vício, não tem pacto com o maligno, não tem nada que te afaste da minha presença. Se você me der acesso até o terreno do inimigo, eu vou lá, te pego pela mão, caminho contigo no vale, e o Satanás pode gritar o quanto quiser. Ah, mas é meu, ah, mas é dele. Ele vai dizer, era seu, mas sempre me deu acesso. E por isso está aqui comigo. Simão, Simão, diz Jesus a Pedro. E ele diz, Simão, Satanás te pediu para cirandar. Cirandar aqui é peneirar. Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai. Ai, que coisa linda. Jesus está dizendo, Simão, Satanás ia te arrebentar, te peneirar, te descascar, te amassar. Mas eu falei com meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Simão, eu orei por você. Para que o meu Pai não permitisse. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, receba aí esse livramento. Então, Pedro, Satanás queria te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não morresse a sua fé. Aí ele diz assim, então, quando tu te converteres, se Jesus está dizendo, então, quando tu te converteres, significa que ele não está, mas é crente. Ué, para ser crente é só crer em Deus, gente. A Bíblia diz que os demônios também creem e alguns são mais reverentes do que muitos humanos, porque estremecem ao ouvir a sua voz. Então vamos lá, Pedro é crente, sim ou não? Sim, porque crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então vamos lá, Pedro é crente, sim ou não? Sim. Mas é convertido? Não. Como é que está tomando ceia desse jeito, Pedro? Deus livre! Aleluia! Vou lhe dizer como é que está tomando ceia. Porque a orientação de Jesus é essa aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Camila, você está dizendo que crente impecável é para comer a ceia? Primeiro que o exame é alto, não sou eu que determino. Segundo que eu não posso permitir com que eu venha comer sem o entendimento da consciência dos erros que eu cometi. Porque senão, nem o entendimento da graça que eu recebo no corpo de Cristo eu terei. Então isso significa que eu não tenho que abandonar o corpo por causa dos erros, mas por estar inserida no corpo eu tenho que ter consciência de não cometê-los mais. Contudo, o que Jesus está dizendo é, Pedro, você ainda não está convertido. Só que junto a esta palavra, Jesus já entrega uma palavra de esperança ao pastor Inês. Jesus diz assim, mas quando tu te converteres. O que Jesus está dizendo, gente? Não está, mas vai. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz, paciência. Quer ver crescer? Paciência. Quer ver florescer? Paciência. Quer ver frutificar? Paciência. Então, quando tu te converteres, aí olha como é que ele vai ficar. Nas entrelinhas o que Jesus está dizendo é isso aqui, ó. Pedro, você vai ficar tão bom, mas tão bom, tão bom, tão bom, que a fé que hoje é pequena, a ponto de eu orar para ela não morrer, vai ser tão grande que você vai fortalecer os outros. Então preste atenção. Jesus está dizendo que intercedeu para que Deus guardasse a vida de Pedro, porque Pedro ainda não estava pronto para ser tentado pelo diabo. Pedro ainda não estava pronto para ser provado. Agora, Jesus não fala qualquer coisa e não fala coisa sem propósito. A tipologia que Jesus utiliza para poder dizer como Satanás queria provar Pedro é o trigo.
Ele diz, Satanás te pediu para se andar, para peneirar como se faz ao trigo. Trigo é o exemplo perfeito para falar da alma do homem. Quando Jesus fala sobre a salvação do homem, ensinando aos discípulos, ele passa perto de um campo de trigo e ele diz assim, olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa. Mas eu vos digo, olhar para os campos e ver como já estão prontos para a colheita. Jesus está falando que já é chegada a hora de anunciar a salvação no mundo. O que Jesus está dizendo é, as almas estão prontas para reconhecerem o poderio de Cristo. Faz exatamente o que eu coloquei agora num campo de milho. Nós também estamos falando da fertilidade dos grãos. Jesus sempre usa isso para tipificar a alma do homem. O próprio Cristo tipifica a sua vida em corpo. E a gente vê isso no Antigo Testamento, quando Moisés fala sobre o trigo que deveria ser partido e moído para ser sacrificado diante do altar, tipificando Cristo, que seria moído por amor de nós. Trigo fala da vida do homem. Trigo fala sobre o crescimento do homem. Por isso Jesus está dizendo, Satanás pediu para se andar com trigo. Quando Jesus vai falar aos agricultores e às pessoas mais simples, que não têm uma linguagem mais rebuscada, ele utiliza o exemplo do campo de trigo para falar como é que se promove a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Aí ele conta uma parábola, redobre a sua atenção agora. Ele conta uma parábola e a parábola é esta, para manifestar o reino de Deus. Ele diz assim, havia um campo, e este campo tinha um senhor, e este senhor tinha muitos servos. O senhor do campo deu aos seus servos a semente para semear no campo. Aí no texto da parábola, Jesus diz que é a boa semente, e no texto a boa semente é o trigo. Qual é a boa semente? Trigo. Qual é a boa semente? Trigo. Guarde isso, porque eu preciso que você saiba, a boa semente é o trigo. Deu a boa semente, que é o trigo. Então os servos começaram a semear a boa semente no campo do seu senhor. Só que em dado momento, Jesus conta na parábola que eles, cansados de um dia de trabalho, adormeceram quando a noite chegou. Pegaram no sono. Porque sono não fala de pecado e nem de afastamento de Deus. Sono fala sobre a nossa impotência diante das circunstâncias da vida. Você sabe uma das coisas que mais mata no trânsito depois do álcool? Sono. E sabe por que as pessoas, na maioria das vezes, morrem a 200, 300, menos de 1 quilômetro da sua casa? Porque dominadas pelo sono. Quanto mais perto chegam de casa, de vez de pararem e molhar o rosto, não. Elas dizem, vai dar tempo, eu vou conseguir. Vai dar tempo, eu estou chegando. E daqui a pouco chega mesmo, não sei se não. Por quê? Porque o sono domina. Você sabe como é que uma mãe tenta matar a fome de uma criança no sertão do Nordeste quando ela não tem o que comer? Filho, dorme que passa. E passa mesmo. Às vezes passa para a eternidade. Porque entra em estado de hipotermia. O corpo desfalece e a criança morre dormindo. É triste e é lamentável. Alguém diz, a fome é forte, pois eu digo, o sono é avassalador. Ninguém freia o sono. É por isso que alguém dorme no volante. Ninguém freia o sono. É por isso que avião tem piloto automático, porque ninguém segura o sono. Quando Jesus dá continuidade na mesma parábola acerca das virgens, diz que haviam 5 prudentes e 5 loucas. Mas antes de dar meia-noite, quantas dormiram? Não. É aí que você tem que entender. Você pensa, as prudentes não dormiram. Mas vai lá no texto, o que está escrito no texto? Todas! Porque ninguém segura o sono. Sono fala da nossa impotência diante das circunstâncias da vida. Não importa o quão justo nós somos. O que a Bíblia fala sobre o justo? Que muitas são as suas aflições, mas de todas o Senhor livra. Quando chegou a noite, os servos dormiram. Olhe para mim, porque Deus quer aliviar a culpa que alguém está sentindo.
Tem mãe aqui que cuidou do campo, que cuidou da semente, mas o filho está crescendo fora dos caminhos do Senhor. Aí você diz, o erro é meu porque eu dormi. O Senhor está dizendo, você pode ser o melhor pastor do mundo, mas não tem controle sobre todas as ovelhas. Você pode ser a melhor mãe do mundo, mas não tem como ficar de olho no teu filho 24 horas por dia, todo dia. Você pode ser o melhor chefe que essa empresa já viu, mas não tem como exercer todo o controle sobre ela o tempo todo. É disso que fala o sono, sobre coisas que eu não vou ter acesso, por mais que estejam sobre a minha responsabilidade. Todos eles dormiram. Aí o que aconteceu? No meio da noite, diz o texto, veio o inimigo, que age na surdina, que trabalha no oculto, e trouxe com ele uma semente que esta não é boa, e Jesus a chama de joio. Trouxe ele o joio e começou a semear nos mesmos buraquinhos onde o trigo havia semeado sobre o campo. Havia sido semeado sobre o campo. Quando foi no outro dia, para a gente entender, é uma parábola, já havia crescido. Então os servos vão até a porta do Senhor, batem na porta de sua casa e dizem, Senhor, que semente foi que tu nos deste? E o Senhor diz, olha, eu vos dei a tua semente que é o... Mas então como pode agora o joio está crescendo no meio do trigo? Aí o Senhor diz, ora, esta semente, quem semeou foi o inimigo. Aí os servos habilidosos, que são responsáveis pelo campo do Senhor, dão ao Senhor uma sugestão. Senhor, quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio do meio do trigo? Aí tem um ponto de exclamação no texto que eu gosto de deixar claro. E no ponto de exclamação, Jesus diz que o Senhor grita dizendo assim, não! Deixai crescer junto. Porque há de ser que na tentativa de vocês arrancarem o joio, acidentes acontecerão no percurso. E buscando arrancar o joio, vocês também vão levar com ele o... E eu não quero prejuízo. Aí você, se é um servo obstinado, diria assim, Senhor, eu vou tomar todo cuidado. Vamos supor que se eu tiver que tirar 1000 fachos, 1000 feixes de joio, e no meio de 1000 feixes de joio, eu só perder um ramo de trigo, tem problema? O Senhor diria, tem problema, por isso é melhor não mexer. Mas Senhor, eu tirei 1000 feixes e só perdi um trigo, tem problema? Tem todo problema. Por quê? Porque a semente do joio não serve para nada. O joio cresce vazio. Vamos lá, o joio cresce vazio. A semente dele é oca, não tem nada que seja produtivo. Não frutifica nada que tenha utilidade, nem que seja efetivo. Por isso o Senhor diz, deixa crescer até o dia da ceifa, aí a gente corta e taca fogo. Porque o joio só serve para crescer e depois ser queimado. Agora o trigo não. O trigo é uma semente grata e generosa. Preste atenção que eu estou caminhando para concluir. Se você semear uma semente de trigo, se ela der pouco, ela vai dar 10 gominhos de trigo. Cada gominho daquele que a gente chama de espiga, qual é o nome do gominho? Espiga. Tem uma semente dentro. Por isso, quando Jesus fala sobre multiplicação e prosperidade, usa como exemplo a semente de trigo, dizendo que uma vai produzir até 10, 20, 30 e até 60 por. Se uma semente de trigo não for boa, ela vai dar no mínimo 20 sementes. Isso se ela não for boa. Agora, se ela for boa, ela pode dar até 4 espigas no mesmo ramo, fazendo assim com que cada espiga tenha uma 20, a outra 20, a outra 20, a outra mais 20 e a outra mais 20, colocando assim 20, 40, 60. Então a semente de trigo é produtiva, é útil, é valiosa. Então preste atenção. Se eu conseguir tirar 1000 feixes de joio
difícil na retirada derrubar um ramo de trigo, eu perdi. Por que eu perdi? Porque 1000 feixes de joio não valem mais um ramo de trigo. Vai. Você está entendendo o que Deus está falando a alguém? Aí a gente quer utilizar a justificativa de que é o último profeta da nossa geração, de que é o melhor pregador que tem que trazer a nova teologia. E a gente sai por aí dizendo, mas tem que falar. E eu pergunto, quem foi que disse que é você? Porque o que Jesus está contando pela parábola, é que o Senhor, que é dono da terra, disse não, que não toca no joio. E tem gente por aí achando que está revestido de toda a autoridade para sair desmascarando, confessando, mostrando, fazendo dossiê, preparando isso, preparando aquilo. Passa a noite inteira investigando a vida do joio. Deixa onde o joio entrou, o que o joio comeu, com quem o joio está falando, quem foi que o joio beijou. Aí você diz, Camila, mas alguém tem que falar. O Senhor está dizendo, deixa crescer. Por 2 motivos. Primeiro, o crescimento do joio não atrapalha em nada o crescimento do trigo. Segunda coisa, Camila, mas tem que vigiar, porque você está sendo muito tolerante com o joio. Estou, porque foi o que Jesus me disse para fazer. Eu não toco onde ele não toca. Eu não mexo onde ele não mexe. Eu não faço o que ele não manda. Eu não entro onde ele não entra. Eu não vou onde ele não me envia. E ele diz que o Senhor da terra disse não. Você tem que falar isso aqui. O Senhor da terra disse não. O Senhor da terra disse não. Irmão, se o Senhor da terra disse não, não é não. Não é não. Aleluia. Vontade de levar essa criança para casa daqui. Desde ontem eu não toque, aleluia. E não é aquela coisa chata que atrapalha o culto, não. É só na hora que o ferro vem, aí ela vem. Olha isso. Não mexe no joio. Camila, mas eu tenho medo. Será que Deus não está sendo cuidadoso com o joio? Não. É que entre joio e trigo, Deus prioriza o trigo. Presta atenção, porque Deus me deu uma frase para eu nunca mais esquecer desse texto. Deus disse assim para mim, para como eu devo agir diante do joio. Ele me disse, eu não quero você preocupada com o joio. Eu quero você ocupada com o trigo. Você sabe o que gera preocupação? Para te fazer tomar conta da vida do joio, viver a vida do joio, querer derrubar a vida do joio, querer manifestar os pecados do joio, querer fazer o gabinete do joio, querer contar quem é o joio. O tempo que você deveria estar usando para cuidar do trigo está consumindo as suas ideias, porque você só toma conta da vida do joio. Madrugada inteira, de vez em entrar no Instagram do teu filho, procurar a senha e saber com quem ele fala, não. Fica lá a madrugada inteira subindo a barra de bolacha. Deixa eu ver o joio, deixa eu ver o joio, deixa eu ver aqui o joio. Aí brinca a tela e manda para os outros no WhatsApp. Olha aqui, menina, o que é que eu achei? Deus está dizendo, você está sendo consumido pela vida do joio, porque não está usando o tempo para edificar o trigo. Quer cuidar da igreja? Quer cuidar do campo do Senhor? Quer ser uma bênção? Ao invés de se preocupar com o joio, vai ocupar-se com o trigo, vai visitar os órfãos, as viúvas, vai para o presídio, vai fazer o pé de Deus no hospital, vai trabalhar com assistência social. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus para rasgar o verbo aqui nessa noite. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela, eu sou trigo. Aí diga, você é trigo. E trigo não toca no joio. Levanta a tua mão e adora, porque Deus vai te ocupar para cuidar de trigo. O trigo é a boa semente. O trigo é quem vale o seu tempo. O trigo é quem vale o seu serviço. O trigo é quem vale as suas habilidades. O resultado de investimento do joio, sabe qual é? Nada. Agora eu preciso enterrar uma coisa aqui, porque enquanto eu prego sobre o trigo,
dizendo que a gente precisa se ocupar com o trigo? Alguém diz assim, discordo. Porque, e quem vai cuidar do joio? Quem vai pregar do joio? Primeira verdade, você não tem poder e nem autonomia nenhuma para determinar quem é trigo e quem é joio. Sabe por que você não tem? Porque senão ele diria, pode arrancar o joio. Mas sabe por que ele não deixa arrancar o joio na fase de crescimento do trigo? Porque eis a questão. Trigo e joio em fase de crescimento aparentemente são exatamente por isso Jesus diz, não mete a mão. Por quê? Porque às vezes, pensando que você vai arrancar o joio, você está tirando a possibilidade de crescimento do trigo. Essa é a primeira verdade que você tem que compreender. Pegue a listinha de joio que você fez enquanto eu pregava. E comece a listar. Sabe por quê? Escute isso. Camila, o que isso tem a ver com Lucas? Tem tudo a ver. Vamos fechar aqui no texto. Quando Jesus diz que Satanás quer se andar Pedro, diz que não quer se andar como joio. Diz que quer se andar como? Quando Jesus diz, eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a sua fé, o que Jesus está dizendo é, Pedro, você é bom, mas não está pronto. Não está maduro. Porque trigo tem que ser venerado e crente tem que ser provado. Mas, se não estiver pronto, se não estiver preparado, Deus não permite, porque Deus não traz sobre você a permissão de nenhuma aprovação maior do que você esteja preparado para superar. Deus a ninguém tenta, diz a Bíblia. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, preste atenção. Eu estou falando de alguém a quem Jesus está investindo de dia e de noite, toda hora, o tempo todo, 3 anos e meio de mentoria. Eu estou falando de alguém que Jesus tem que exercer paciência diária. Eu estou falando de um sanguíneo que ora tem revelação e ora o diabo passa por ele. O tempo todo. Jesus está investindo tempo demais para perder Pedro agora. Então ele ora, porque Pedro é trigo. Só que o que Jesus está dizendo? Pedro é trigo novo. E trigo novo parece demais. Visualmente falando, é igualzinho ao. Você olha para Pedro no início da caminhada, você diz, não tem como esse cara ser apóstolo da igreja, ele é um destemperado. Você olha para Pedro no início da caminhada, você já vê, se ele cortou a orelha de mal e alguém chegar e dizer que caiu, ele vai furar as tripas. Pedro se aborrece com seu próprio irmão João. Pedro discute depois da ceia. Você diz, como é que um cara desse vai celebrar a ceia? Só que Jesus estava orando, Pai, é novo, mas é trigo. E o trigo é a boa semente. Só que nós precisamos ter paciência. Se você é mulher, talvez você esteja sentado ao lado de uma mãe. Se você é homem, talvez você esteja perto de um pai. Segure na mão dessa pessoa, vai ver você está sentado ao lado de um pastor. Segure a mão dessa pessoa agora, por favor. Não segure de qualquer jeito, segure com firmeza. Faça ela perceber que você está aqui atrelado a um propósito de Deus. Para tudo bem? E segura a mão dessa pessoa, diga para ela, paciência. Fala para essa pessoa, é novo, mas é trigo. Diga, é novo, mas é bom. Leva a mão dele e diz, paciência. Paciência com esse marido, paciência com esse filho, paciência com essa ovelha, paciência com esse obreiro, paciência com este funcionário. É novo.
Deus, não é? Pedro, você é bom, mas não está pronto. E deixa eu te falar algo sobre não estar pronto. Até as suas virtudes, seus dons, talentos e habilidades ficam falidos se você abusivamente achar que só porque tem está na hora de exercer. Deixa eu te falar um negócio. Até as nossas qualidades fora do tempo de Deus se tornam defeitos terríveis. Jesus então cuidadosamente está dizendo: Pedro, você é bom, mas não está? Aí olha como é que ele responde: Senhor, estou pronto. Está lá, você leu comigo. Ele responde: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. Aí Jesus disse isso, não, eu estou dizendo, meu Deus. Jesus diz: Pedro, ainda hoje, antes das 6, ainda hoje não cantará o galo 3 vezes. Tem gente que pensa que foi o galo que cantou 3 vezes. Não, foi Pedro que negou 3 vezes. Até o galo é mais obediente do que Pedro. Ele disse: não cantará o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Aí ele se cala. Porque ele deveria entender desde o início. Jesus não está dizendo que ele não é bom, Jesus só está dizendo que ele ainda não está bom. Jesus está dizendo a alguém aqui: não é que esse filho não seja bom, ele só não está bom. Não é que esse marido não tenha jeito, ele só não está bom. Não é que você não seja uma boa empresária, você só não estava bom. Não é que você não seja um crente que não vai ter ministério, você só não está bom. Mas garantiu Jesus a Pedro: quando tu te converteres, o que Jesus está garantindo? Quem começou a obra em você não vai te largar. Quem começou a obra em você vai contigo até o final. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você, através da escrita? Ele está dizendo: eu orei por Pedro, porque eu não posso perder o investimento que eu fiz nele. Quando Jesus vai orar por todos os seus discípulos, como é que ele ora? Ele diz: Pai, eu te agradeço por todas as ovelhas que tu me deu, porque as ovelhas que tu me deu, de nenhuma maneira eu soltei, a não ser ao que quis se tornar o filho da perdição. Falando de Judas, Jesus está dizendo: não foi eu que perdi, foi ele que não quis ficar nos meus braços. Jesus está dizendo a alguém aqui nesta noite: você precisa ter paciência enquanto não está pronto, para que aquilo que você tem de qualidade e de virtude não se torne um veneno com o passar do tempo. Você precisa entender e ter paciência. E agora, para quem já está vivendo um período de florescer, Jesus está dizendo: está na hora de você ter paciência com o trigo novo. Porque você diz assim: fulano, eu estou aqui pregando e você está assim na sua listinha. Fulano, joio. E se eu te disser que Deus me trouxe aqui para pegar a tua listinha e dizer: olha de novo para ela. E todo mundo que você escreveu do lado: joio, joio, joio. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Jesus está dizendo a alguém: não está pronto, mas é trigo. É perturbado, mas é trigo. Vacila, mas é trigo. É mal pagador, mas é trigo. Jesus está dizendo aqui a alguém: te irrita, mas é trigo. Mexe com as suas virtudes, mas é trigo. Meu esposo cuidava da área do louvor na igreja quando auxiliávamos na igreja local. E eu me lembro que ele pedia aos músicos para chegarem cedo. Eu vou contar isso aqui para você, que aqui não acontece não, mas lá acontecia. Os músicos só chegavam na hora de tocar. E aí, se quebrasse uma corda e se arrebentasse uma baqueta, eles não iam lá e compravam e depois traziam a notinha para a igreja, não. Esperava vir o dia do culto para dizer o que tinha quebrado. E aquilo ia aborrecendo meu esposo. Meu esposo, vez ou outra, chegava, pegava a flanela e limpava a bateria, limpava os instrumentos. Porque quem limpa a igreja normalmente não mexe nos instrumentos, justamente porque tem medo de arrebentar. Então o músico deve assumir o compromisso de limpar o próprio material. Mas eles não limpavam. E aquilo indignava meu esposo quando via aquela capa de poeira em cima da bateria.
A gente só tinha as pessoas que a gente tinha. Aí ele dizia assim, domingo à noite, fulano não toca. Aí eu pensava, rapaz, se fulano não tocar vai dar um vento. Eu quero conversar com o seu marido. Eu pensava, por que vai dar vento, rapaz? Porque, poxa, culto à noite, culto de celebração. Aí se não chegar o camarada que toca, poxa, se o louvor fica prejudicado, a maneira da fluidez da adoração fica prejudicada. Não importa o quão quebrantado seja o coração do adorador. Impede a adoração? Não, mas flui do mesmo jeito? Também não. Não vem botar bagaceira no menino que não flui igual não. Faz um culto de domingo aqui só no pandeiro pra você ver. Não, gente. Não dá. Aí eu pensava assim, Jesus, o culto. Eu não pensava na autoridade, eu pensava no culto. Eu não pensava no quão ofendido a gente ficava, eu pensava no culto. E aí eu começava, ainda mais se eu fosse dirigir o culto. Aí eu dizia, poxa, fulano. Não vai mais. Nas entrelinhas eu chamava ele e eu dizia, é trigo novo. E ele estava com a fúria de quem tinha visto o joio, mas eu dizia, eu juro por você que é trigo. Camila deve ser joio, menino, eu conheço ele. É novo, mas é trigo. Os meninos que trabalhavam com a gente nessa época, hoje estão nos maiores ministérios de adoração, vivendo profissionalmente da música. Ele tem os cantores mais renomados do meio cristão. Aí quando eu vejo lá e eles me mandam mensagem pelo inbox, ou eu curto algum show, algum ao vivo, alguma coisa que eles fizeram, aí eu fico olhando e digo, rapaz, amadureceu, é trigo, mas que parecia joio, parecia. Olha para quem está do seu lado e diga, é trigo. Vem os meninos do louvor, tudo trigo, vem trigaiada, vem tudo do louvor aqui agora. Olha para quem está do teu lado e diga, é trigo. Você diz, Camila, esse marido. Não é possível, ele te irrita antes de ir para a igreja, ele te irrita quando você volta da igreja, só que a sua casa tem promessa, o Senhor ainda é o dono da terra, o Senhor ainda é o dono do campo. Aí você diz assim, Camila, eu acho que eu não vou aguentar, eu vou divorciar, e o Senhor está dizendo, não divorcia não, porque depois ele vai ser trigo na cama de outra mulher. Olha para mim, mulherada, eu já vi acontecer. Mulher que fica 10 anos casada com o trigo em fase de crescimento. E o trigo, quando está crescendo, você sabe, é igualzinho ó. Aí ela pensa, como é que eu casei com essa prova? E ora 10 anos pelo cabeçudo. 10 anos. Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma. Só que aí quando Jesus já está chegando na fase de amadurecimento, ela não tem paciência, manda o cara embora. Aí tu vê, ora 10, fica comigo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga eu. Ela ora 10 anos pelo camarada. O bicho era um bebum fedido, vacilão, bruto. Mas meu irmão, 10 anos comendo no lombo de alguém, não tem como não mudar nada. Não tem como. Só que às vezes a transformação começa de dentro para e o lado de fora é o último estágio do crescimento de alguém. Aí ela não vê mudança do lado de fora, pensa que Deus não está atendendo a oração do lado de dentro. E descansa, não tem paciência, vai embora. Não dá um ano. Não dá um ano. Meu alarme está tocando aqui, gente, que ontem eu tive que botar o alarme. Falei, Jesus, esse povo é tão bom que se deixar a gente não cala a boca nunca mais. Olha aqui, não dá um ano. O cabra vira crente. Entrega a vida a Cristo. O pastor vê potencial nele. Ué, mas chegou ontem, mas foi alvo da oração de uma mulher durante 10 anos. Aí o pastor chama ele para ser auxiliar. Daqui a pouco ele é diácono. 2 anos o cabra já é evangelista. A irmãzinha da igreja que está pedindo a Deus um homem, dizendo, Jesus, eu quero um servo teu, cheio do teu espírito. O outro que já está divorciado, não tem mais nenhum restolho da vida, regressa. Jesus faz o quê? Pega ele, dá um banho de sangue. Aí a outra que chegou ontem já senta na janelinha. Ela não sabe, mas se eu fosse trazer um reflexo no mundo espiritual e dissesse, minha filha, como é que você conseguiu esse nome? Ela ia dizer, teve uma mulher que orou 10 anos por ele.
Camila, não entendi. Vai entender que mais rasgado do que isso. Não tem como. Deus está dizendo, você está investindo, está orando e vai dar para outra. Esse fedido vai virar cheiroso. Esse atribulado vai ficar manso. Esse cavalo vai virar príncipe. Olha para ela, se você está do lado de uma mulher, diga paciência. Olha para ela e diz, parece joio, mas é trigo. Vai amadurecer, vai crescer, vai florescer, vai frutificar, vai te dar retorno, vai te abençoar. Deus está falando aqui comigo. Já tentou habilitação veicular 3 vezes. Deu dinheiro na autoescola até não querer mais. Ainda tem a validade do processo de 1 ano para recuperar o processo. Pagar o tudo e tentar a aula de novo. Mas você entrou aqui e disse, quer saber, eu desisti. Esse negócio de dirigir não é para mim não. O senhor está dizendo, vai dar o dinheiro todo para a autoescola, vai sair sem carteira? Pois hoje mesmo. Amanhã no primeiro horário de segunda-feira. Você volta para aquela autoescola. Paga esse bendito Duda. Mete a mão naquele volante. Porque essa terra vai dar retorno. Ei, eu tenho aqui companheiras e companheiros de ministério que tem entre os liderados um obreiro que se pedisse a carta a gente dava com gosto. Pastor, quero ir embora da igreja. O pastor ia dizer só um minutinho. E entra no gabinete e dizer, pai, eu te dou graças. Ai, irmão, vamos falar a verdade. Tem obreiro que se pedir a carta hoje, a gente diz, chato, insistente, que zumbeiro. É difícil. Tem irmã do ciclo de oração, que é a única que não gosta do tema, não gosta da roupa, não gosta da festa, não gosta do sino. A gente vai entrar numa rosa, eu vou entrar com rosa. Se a gente... Aí você pergunta assim, fulana tem uma conferência lá na outra igreja, quer ir nada para a minha igreja. A gente quase dá ela de presente para o pastor vizinho. Só que Deus diz, não. Aí você diz, vou fazer uma confraternização, não vou ligar para fulana não. Aí o senhor desliga, aí você diz, Senhor, mas é joio. O senhor diz, não é, filho, é trigo. Trigo novo dá trabalho, perturba a reunião. Bota trigo novo na portaria. Ele não encaminha ninguém para o lugar, não dá passo novo. A vontade é dizer, rapaz, quando nasceu para ser obreiro. Aí você olha e diz, Deus, me ajuda a fazer a escala. Deus diz, volta ele de novo. Aí você diz, não é possível, é joio. Deus diz, não é. É novo, mas é. É isso que Jesus está falando. Pedro, você está novo. O pessoal da decoração está com ódio de mim. Mas é trigo. Eu sou assim nova, mas quando eu vou amadurecer, vai ver. O trigo chega ao ponto do amadurecimento. Aí o Senhor diz que pode escolher. E quando é que o trigo fica maduro? Eu me lembro do teclado até terceiro. Parece mais aí no carro. Não estou te ouvindo. Isso. Esse menino tem um negócio. Eu chamo de menino, mas deve ter uns 40 anos de idade. Isso deve fazer uma limpeza de pele semanal. Oh, a gente está rindo, mas é sério. Quando chega o amadurecimento total, é quando a semente da espiga fica solta da casca. Aí chegou a hora da colheita. Ou seja, é quando aquilo que reveste do lado de fora não prende mais a semente que cresceu do lado de dentro. Camila, quando é que o trigo está pronto para a colheita? Quando a semente fica solta. Agora vem por quê? Você vai entender por que Deus compara a vida ao homem na salvação da agricultura, no olhar da agricultura, para a gente entender. Por que Deus livra Pedro da tentação que Jesus está falando no episódio que nós lemos?
Porque se ele é trigo novo, a semente cresce agarrada na... Se ferir a casca, vai ferir a... Se fere a semente antes do amadurecimento, ela apodrece. E semente podre não entra no celeiro. Então, se ele é trigo novo, o Pai intervém na provação para que a sua fé não seja ferida, para que o investimento de Jesus na vida de Pedro não seja perdido. Deus não está livrando ele de ser provado. Deus só está livrando ele da hora que o inimigo quer prová-lo. Porque o trigo novo tem a semente agarrada na casca. Por quê? Porque ele vai pegar os nutrientes da terra para fortalecer a semente. Só que quando a semente fica madura, quando a semente fica pronta, ela não depende mais de nutriente nenhum. Ela fica desapegada. Se tem, ela diz amém. Se não tem, ela diz amém também. Se falaram mal dela, ela diz deixa pra lá. Se falaram bem, ela agradece. O trigo maduro, quando tá solto da casca, o vizinho procura ele e diz assim: rapaz, tu viu o que fulano falou de você? Aí ele diz: eu não vi não. Pois então ele disse isso, isso e isso. Se é novo, machuca, fere, entristece. Mas se é maduro, ele ouve e diz: diz que eu não dou um beijo pra ele, que ele é uma bênção na minha vida. Tá solto. Aí alguém diz assim: fulano, você não se machuca não? Aí você olha e diz assim: não, é porque eu tô tão maduro que agora só pega na casca. Só arrebenta com a casca. A semente está guardada, a fé está guardada, a espiritualidade está guardada, a salvação está guardada. Olha para o crente que está ao seu lado e diga para ele: solta da casca. Solta da casca. O amadurecimento não deixa mais os seus inimigos manipularem as suas emoções do lado de dentro. Por quê? A casca, o que é terreno, o que é carnal, não tem mais acesso ao nível de amadurecimento espiritual que você conquistou do lado de dentro. Por isso ele espera o trigo crescer, porque vai estar solto da casca. Aí sim, sabe como é que era colhido em Israel naquela época? Pegava o trigo, o joio também, amarrava o joio e queimava. Mas o trigo era levado para o lado oeste da cidade, porque era onde o vento mais soprava. Literalmente era onde o vento fazia curva, literalmente. Então ali o vento ventava mais forte. Na direção, qual é a direção? A fraca. Qual é a direção? Levava para o oeste. Aí craquelava a semente no chão. Pegava então a peneira, a tão temida peneira. A peneira que é sinônimo de provação, de luta, de provação. E colocava o trigo em cima da peneira. E o trigo está com medo? Não, porque ele foi preparado para viver este dia. Aí colocava o trigo na peneira e começava a roçar. O trigo craquelado em cima da peneira. O que a peneira de palha ou de ferro, aço, fazia? Ela pegava assim, quem aqui já ficou com um pedacinho de cutícula dura ou um pedacinho da unha e agarrou na roupa? É horrível, não é? Craquelava a espiga do trigo para ele ficar com essa casquinha. Quando roçasse na peneira, a peneira rasgava a casca craquelada. Saía a casca e só ficava a... Porque o agricultor não tem interesse na casca, ele cultiva o trigo, tolera o trigo, protege o trigo, porque no final ele sabe que esse trigo vai dar para ele uma... Começa a roçar na peneira, porque o agricultor sabe, já está pronto, mas tem que sair da... Tem que sair da casca. Jó é trigo. É bom ou não é? É bom, é reto, é íntegro, é temente a Deus, mas ainda está na casca. Aí Deus vai lá e deixa provar. Porque Jó está pronto, mas tem que sair. Roça na peneira. Quem aqui já peneirou meio metro de alguma coisa aí na vida? Ei, Jesus, nunca teve prova não, irmão. Lá em casa, a gente que fazia as obrinhas. Só tinha mulher, a gente que tinha que dar um jeito. E não tinha dinheiro. Eu comecei peneirando malzão, mas no final a gente já fica abusado.
peneira arranca da casca, sai semente. Só que você não pode esquecer que na agricultura de Israel, a conclusão dessa colheita ela era feita do lado oeste da cidade. Qual era o lado? Oeste. Porque era literalmente aonde o vento? O vento aonde faz a curva é sempre aonde o vento é mais forte. Quando tirava a casca do trigo, roçando a peneira e jogava para o alto, quem é que estava passando? Aí o vento leva a casca. A semente sobe no vento e cai no mesmo lugar, dentro da peneira. Porque o vento só vem para tirar o que não presta. O vento só vem para limpar a semente. O vento só vem para tirar de você aquilo que você jamais poderia tirar sozinho. Camila, eu não entendi, vai entender. Deus está dizendo, eu não estou te provando para te humilhar. Eu estou te provando para te melhorar. Você está pronto para viver o que está vivendo. Você está pronto para passar o que está passando. Esta prova não vai te derrubar. Esta prova vai extrair o melhor de Deus de dentro de você. Paciência é a virtude que Deus está compartilhando sobre nós hoje. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: esse diácono não é joio, é trigo novo. Essa mulher não é joio, é trigo novo. Esse filho não é joio, é trigo novo. Continue regando. Continue intercedendo. Essa empresa não é jogo, é trigo novo. Seu ministério não está no fim. Você não está sendo provado para Deus acabar com você. Você está sendo provado porque está na hora de você viver a maior curva da grande virada da sua vida. A partir de hoje, o que bater, vai bater na caixa. Vai ter amigo teu que vai te trazer notícia, já imaginando a tua reação. E vai ver você reagindo de maneira tão diferente que vai dizer: pensei que tu ia ligar para ela agora. Você vai dizer: não, isso era quando eu estava agarrado na caixa. Mas agora eu entendi que eu não dependo do que eu tenho para saber quem eu sou. Completo na madura. Completo. Novo. Ouve aí, novo. Cortou a orelha dos outros. Não foi? Estou falando de Pedro. Novo, cortou a orelha de mal. Não foi? Maduro, curou mais surdos do que a gente é capaz de escrever. Novo. Discutiu depois da ceia. Maduro, celebrou mais ceia do que a gente é capaz de contar. Olha para quem está do teu lado e diz: se você tiver um pouco de paciência, você vai ver que o mais perturbado da tua igreja vai ser o que melhor vai te retratar. Você vai ver que o filho mais rebelde dentre os seus irmãos vai ser teu sucessor. Novo. Falou bobagem. Novo.
sobre a crucificação. Não faça isso contigo mesmo, mas maduro. Maduro pregava Jesus todo dia. Essa é uma das que eu mais gosto quando paro para pensar, gente. Novo negou a Jesus quantas vezes? Quantas vezes? Novo negou a Jesus 3 vezes. Maduro, na primeira mensagem, salvou 3.000 de uma vez só. Olha de novo para alguém e diz: se você tiver paciência. Olha para essa pessoa e diz: só um pouco de paciência. Olha para mim. Se ao invés de julgar esse cunhado, se ao invés de rotular esse irmão, você fizer o que Jesus fez, o que? Você vai ver homem bravo se tornar o mais manso, vai ver mulher ignorante se tornar eloquente, vai ver filho rebelde se formar doutor. Deus está dizendo a alguém: paciência. Contigo mesmo. Contigo mesmo, olha para mim, contigo mesmo. O Senhor está dizendo: seja mais paciente com você. Seja mais paciente com você. Você não canta bem hoje, aí acha que não pode ser uma cantora. Seja mais paciente com você. Você não prega bem hoje, aí pensa que não tem ministério. O Senhor está dizendo: seja mais paciente com você. Você errou com seu filho hoje e acha que não será uma mãe boa. E o Senhor está dizendo: mãe, seja mais paciente com você. Paulo disse a Timóteo: exercita-te a piedade em ti mesmo. Ele não está dizendo para Timóteo aprender a ser piedoso só com o próximo. Como ele está falando de hereges que afrontam o Evangelho, ele está dizendo: Timóteo, para de adverti-los e começa a ter a piedade de você mesmo. O Senhor está dizendo para moças hoje aqui: tentou com um rapaz, não deu certo. O outro te fez noiva e te deixou. O outro te beijou e não ficou com você. E você diz: vai ver, eu não nasci para ter relacionamento. E o Senhor está dizendo: tenha paciência, moça. Tenha paciência. Eu vou contar de uma vez e vou orar por toda a igreja. Estou com uma oração aqui no meu coração, irmãos. E eu sei que Deus vai ouvir essa oração. Eu sei em minha alma. Gente nervosa, estressada. Gente que se pegasse o microfone hoje aqui reconheceria. A Camila pregou para mim. Estou sendo provado na área da paciência e não estou conseguindo. Essa gente hoje será visitada pela virtude do alto. Deus está dizendo, está me mandando dizer isto à igreja: você viveu a vida inteira buscando dons. Eu te dei dons, mas você não tem sido feliz com os dons, porque os dons não são capazes de te fazer feliz. Então hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu vou começar a produzir frutos. E você, pelo Espírito de Deus, vai ver que a prioridade na vida cristã não são os dons, mas são os frutos. Você vai florescer. Deus está me mostrando aqui agora um cajado. Eu digo: Deus, que cajado é esse? E Deus fala para mim: é a vara de Arão. O sacerdócio de Arão foi afrontado. Então Moisés enterra a vara e pede a Deus um sinal, dizendo que a vara que florescesse e frutificasse era aquele que o Senhor havia escolhido. Para a gente entender. Qual é o nome desse congresso, gente? Qual é o nome desse congresso, gente? O florescimento de qualquer árvore que produz frutos é o último estágio para poder apresentar os frutos. Deus está dizendo: você não está nesse congresso à toa. Eu te trouxe aqui para te preparar. Você está pronto para sair daqui e frutificar em 2019 o que não frutificou na sua vida inteira. A janela do céu vai se abrir.
a vida, dado ao seu afastamento do corpo de Cristo, da igreja, da presença de Deus, te fez pensar: devo ser joio. Você pensa: Camila, se eu bebo, eu só posso ser joio. Se eu fumo, eu sou joio. Se eu estou morando com uma mulher e não sou casado com ela, sou joio. Se eu estou morando com um homem e não sou casado com ele, sou joio. Lembra o que eu disse aqui? Você não tem poder de observação para determinar quem é joio e quem é puro. Então preste atenção. Quando eu disser 3, eu quero chamar, sabe quem? Um estrigo novo que pensa que se viu. Que gente é essa? É gente que está aqui nessa noite porque ama ao Senhor, mas por causa de um erro, de um vício, de uma falha, pensa que não pode pertencer ao Senhor. E diz: ah, Camila, eu até queria ir na frente, mas eu não posso ir porque eu fumo. Eu não posso ir porque eu bebo. Eu não posso ir porque eu estou enrolado. E o Senhor está dizendo: ei, como você está não determina quem você é. Hoje você é novo e parece com o joio, mas você é. E o Senhor quer te dar amadurecimento, quer te dar crescimento. Mas isso só é possível, igreja, se você estiver enxertado na videira, se você estiver em Cristo. Camila, primeiro eu vou resolver minha vida, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolver a minha vida, eu vou, e é por isso que você nunca vem. Não é porque você não quer, mas é porque você não faz essa obra. Jesus disse, está na hora de você começar a levar isso a sério. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Não é você que te liberta, é Jesus que te liberta. Não seja arrogante, não seja vaidoso, mas seja hoje paciente com você e deixe Deus completar essa obra. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem estava aqui ontem ouviu o convite e não veio, e sabia que era para vir. Quem veio ontem não precisa vir hoje, salvo está. Mas tem gente aqui ontem que estava na igreja, ouviu o convite e ficou amarrado no banco. E o Senhor está dizendo: eu estou intercedendo, eu estou rogando, mas você precisa estar no lugar certo. Camila, precisa ir aí na frente? Precisa. Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, será confessado por mim diante do meu Pai que está no céu. Ah, Camila, mas eu tenho vergonha. Vem com vergonha. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Guarde uma última coisa e eu vou começar a contagem. O dia da ceifa vem. Jesus vem. E quando ele vier, virá como juiz. Mas hoje está aqui como advogado. Jesus está dizendo a alguém: venha enquanto eu sou o seu intercessor. Porque naquele grande dia eu não serei intercessor, eu serei o promotor. Quando eu disser 3, vai sair um lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem tem falhas como eu tenho, erros como eu tenho, mas quer se arrepender diante de Deus e quer viver uma nova aliança com Cristo. Você diz: Camila, será que há jeito para mim? E o Senhor está dizendo: você é novo, fala igual joio, se comporta igual joio, mas se está aqui nessa noite é porque você é. E está na hora de amadurecer. Eu conto 1, a igreja levante a mão e comece a me ajudar em intercessão agora. Eu conto 2, prepara alguma coisa aí quando eu disser o 3, aí eu conto. 2,5, abra nos corredores para mim, por favor. Eu quero que você entenda que um caminho está sendo aberto para você passar. 2,45, igreja, não finge que está orando, não. Levanta a mão e entra nesse propósito comigo. Peça para o Senhor trazer, peça para o Senhor completar. 3, Camila, sou eu. Faça como ele, discorda
Levante a sua mão em direção ao altar de Deus. Oh, gente. Dá uma olhada para quem quer que seja que esteja do seu lado. Diga para essa pessoa: que bom que você veio. Olha para ele ou para ela. Já pensou você perder esses dias? Vocês que estão aqui no altar, olhem aqui para mim, ó. Que bom que vocês vieram. Vocês estão vivendo a partir de hoje o primeiro dia que inaugura um novo tempo de Deus para a vida de vocês. Quando eu vi ao altar de Deus entregar minha vida para Cristo, fazer com Deus uma aliança, porque eu não tinha relacionamento com Deus nenhum. Eu não imaginava o tanto que minha vida ia mudar. Sabe por quê? Não muda do dia para a noite. Requer durante um processo paciência. Tinha dia que eu escorregava. Tinha dia que eu vacilava. Mas se fosse nos dias de hoje, eu diria: escorreguei, porque sou trigo novo, mas sou trigo. Deixa eu falar um negócio para vocês que estão aqui no altar. Paulo foi um dos homens que Deus escolheu para fazerem a diferença na propagação do Evangelho. Quem aqui já ouviu falar de apóstolo Paulo? Levanta a mão. Na igreja católica, chamado São Paulo. Hã? Paulo terminou sua vida vitorioso, preso, encarcerado, decapitado, porém vitorioso, crente. As cartas que temos hoje para estabelecer doutrinas dentro da igreja pertencem a Paulo, inspirado, elevado por Deus até revelações e visões profundas, das quais ele diz que o que o olho não viu, nem o ouvido viu, Deus tem preparado para nós. Esse homem vai chegar no final de sua vida e de vez escrever o que nós consideramos a carta de despedida, de vez dizer eu venci, ele termina a carreira de sua vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Presta atenção, o cabra mais santo do Novo Testamento, o cara mais ético do Novo Testamento, a régua doutrinária da igreja do Novo Testamento, podia ter terminado a vida dizendo venci, porque venceu. Mas não, termina dizendo combati. Porque a gente não vence na vida dizendo venci enquanto está vivo. A gente vence na vida enquanto a gente não desiste de continuar combatendo. Depois dessa noite haverão dias em que talvez você não vença, mas a partir de hoje Deus está te dando graça, força para combater, para não desistir da decisão que vocês estão tomando hoje, sempre a Cristo, de estar diante de Deus, de fazer com Ele confiança. Isso serve para a igreja. E aí, enquanto você combate, você vai crescendo. E quando você vê, você está totalmente desapegado das coisas terrenas, pronto para quando a trombeta tocar e Jesus vier arrebatar a sua igreja. Igreja, levanta a mão em direção ao altar e vamos orar por eles aqui agora. Camila não vai insistir mais um pouco, não. Ontem eu fiz apelo, hoje eu estou fazendo convite. Camila, mas não vai fazer apelo? Não. Você quer ver, ó? Eu peguei 8h15, são 9h59. Eu estou fazendo 1h e 45 minutos de apelo. Você viu eles aqui, ó? É 1, 2, 3. Entenderam o apelo de 1h e 45 minutos. E é. Então ninguém vai te pegar pelo braço. Sabe que é você? Está errado. Se distanciou. Quer conserto? Está arrependido. Reconhece as falhas. Precisa de paciência. Deseja a salvação. Sai do teu lugar e vem. Levanta a mão, igreja. Vamos orar. Eu não disse só que eu vou orar. Nós vamos orar. Igreja, antes de eu começar a orar, comece vocês aí. Levante uma palavra de oração e comece a abençoar essas pessoas que estão no altar. Vocês que estão no altar, fechem os seus olhos, curvem suas cabeças. Não abra seus olhos, fale com Deus agora. Diga para Deus: Senhor, eu vim por causa de Ti, Senhor. Eu estou aqui, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu pequei, mas eu tenho saudade da Tua presença. Eu vim aqui reconhecer que não tem outro caminho para eu seguir, senão
Feche os seus olhos, receba isso. Tua majestade é real. Fique quietinho, deixa o Senhor ministrar em você. Tudo que eu consigo é te ver. Tua glória, Senhor, traz paciência, tua majestade. traz espírito de perseverança. Diga aquela irmã aí, irmão. Leva o teu corpo a navegar no sobrenatural, Senhor. Leva o teu corpo a águas profundas. Desprenda-os de questões terrenas. Dá-lhes uma mente de Cristo, uma mente celestial, uma mente desapegada de picuinhas terrenas. Ajuda-nos a ter paciência com o próximo, a nos tornarmos intercessores dos trigos novos. Não deixa a gente desistir de quem a gente ama por causa do cansaço, mas renova as forças daquele que não tem mais vigor.